Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao segundo episódio desse bate-papo incrível sobre mulheres no jiu-jitsu, sobre o GBF, sobre a Gracie Barra, sobre o que nós podemos fazer e devemos fazer para que o jiu-jitsu siga evoluindo, tendo cada vez mais mulheres no tatame, não só como alunas, mas também como parte da força motriz que impulsiona a Gracie Barra e o jiu-jitsu para frente. O primeiro episódio, nós conversamos sobre o que é o GBF e por que o GBF existe. Ficou muito claro através dessa conversa. Caso você não tenha visto esse episódio ainda, vale a pena voltar lá no GB Online e assistir, porque foi uma conversa incrível. Que o GBF é um movimento, né? É um esforço que existe hoje dentro da Gracie Barra, em diversos níveis da organização, das alunas aos professores e professoras, às várias entidades da Gracie Barra. Todo mundo está tentando fazer a sua parte para criar um ambiente cada vez mais inclusivo e um ambiente que seja acolhedor e que nutra as mulheres nos vários estágios da sua jornada. E a gente entendeu que dentro desse movimento existem vários pilares. Existe o GBF Camp, existe o programa GBF de Jiu-Jitsu GBF, existe o Kimono GBF que a Gracie Barra Wear faz, existe dentro da estrutura do Instituto Gracie Barra programas GBF que são orientados especificamente para ajudar os professores e professoras a trazerem e fortalecerem o movimento GBF dentro das suas escolas. E hoje a gente vai mergulhar num novo pilar que está surgindo, né? Mais uma turbina aí nesse avião do movimento GBF, que é o Programa de Defesa Pessoal para Mulheres, que foi desenvolvido aí pelas mentes brilhantes da professora Vivi, da professora Nica e muitos outros professores lendários do nosso time. E a gente vai, então, poder entender como que esse programa se encaixa dentro do ecossistema Gracie Barra. Caso você seja uma mulher que nunca treinou jiu-jitsu, como que esse programa pode ser a sua porta de entrada e o caminho inicial do seu desenvolvimento dentro do jiu-jitsu, dentro da Gracie Barra. Então a gente vai ter aqui a oportunidade de explorar o que é esse programa, por que ele foi criado e como que ele chega aí para fazer a diferença não só para o movimento GBF, mas para a sua escola, Gracie Barra, para as suas alunas e para o jiu-jitsu como um todo. Estou aqui no papel de entrevistador, de observador, de curioso, para a gente explorar esse tema com essas duas grandes feras, a professora Nica e a professora Vivi, que são aí as especialistas que vão estar nos orientando. Professoras, vou começar com você, Vivi. Como estamos hoje? Tudo bem? Preparada para mais esse bate-papo? Hoje eu estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade desse bate-papo, porque esse programa de defesa pessoal para mulheres da Gracie Barra é a realização de um sonho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero muito falar sobre isso. Eu quero ver esse programa sendo um sucesso nas escolas. Muito bem. Professora Nica, como estamos hoje? Está empolgada aí para finalmente compartilhar com a nossa comunidade o que é esse programa, de onde ele vem, por que ele existe? Conta aí pra gente. Muito. Engraçado, antes de começar, a professora Vivi perguntou, tá nervosa? E eu raramente fico nervosa, porque eu me sinto muito confortável falar com pessoas. E desde que eu cheguei no Arizona, eu tô bem nervosa, me cobrando bastante por ser um sonho que a gente compartilha no nosso coração há muito tempo. E a gente está muito preocupado em entregar o melhor e construir o melhor para toda a comunidade da Gracie Barra e do Jiu-Jitsu. Então, sim, eu estou muito, muito feliz com o projeto, muito realizada e muito grata pela oportunidade. A gente está feliz mesmo, né? Legal demais. Esse senso de responsabilidade, às vezes, né, que a gente quer dar o nosso melhor, a gente entende a importância do que a gente está fazendo, traz essa adrenalina, né? Mas vou dizer para você que vocês estão mandando super bem e que esse programa vai ser certamente um grande salto para a Gracie Barra, para o jiu-jitsu. Certamente milhares de mulheres vão se beneficiar disso, então fica tranquila que o trabalho está acima do que se esperava de todos nós. Tá.
Primeira pergunta, da onde vem essa história de um programa de defesa pessoal para a mulher? Já tem tanta coisa GBF, temos kimono, temos programa, temos camp, GBF está no Instituto, o GBF está na GB Online, temos mulheres pra caramba competindo no Compinet, temos... Ano passado foram quantas mulheres que participaram do GBF Camp? 79. 1.079, enfim, o GBF tá bombando dentro da Gracie Barra. Não tá bom não? Precisa mesmo de um programa de defesa pessoal? Fala aí pra gente. Precisa. Por quê? Porque testamos o programa GBF com o kimono, as 8 semanas. Tentamos ali fazer uma introdução ao jiu-jitsu. Esse programa não tem finalizações, não tem treino específico. Ele é somente a prática mesmo das técnicas. E ainda assim, acreditamos que ele estava um pouco avançado ainda para um grupo de mulheres que não se interessou em fazer, que não se adaptou ali para dar continuidade a um GB1, 2 e 3. Então, a gente vem com um programa que ele é um passo antes ainda desse programa GBF. Ele é um programa sem kimono, de técnicas de defesa pessoal, que tem 3 passos para você se desconectar, se desvencilhar daquele ataque de uma forma segura. Então, a gente acredita que precisa, porque a gente entende que tem muitas mulheres que poderiam estar se beneficiando do jiu-jitsu, que ainda não estão, pelo fato do programa GBF ainda estar um pouco avançado para elas. Interessante. E você, Nica? Você deve ter uma visão bem única, né? Porque você tem uma experiência com o jiu-jitsu competitivo bem profunda, né? E bem ampla. E você vem com um trabalho incrível, né? De criar um ambiente inclusivo dentro da sua escola, Gracie Barra Curitiba. E, se eu não me engano, é uma das escolas que tem mais mulheres Gracie Barra no mundo. Como dona de escola, como professora, como mulher, de onde vem essa necessidade de ter esse programa especificamente focado no estudo da defesa pessoal para a mulher? Eu acho que ele nasce de um desejo de construção de autonomia para muitas mulheres que ainda não se encorajaram por um kimono. Especialmente no momento que a gente vive do mundo de um aumento absurdo da violência contra a mulher, né? A gente hoje tem muita exposição, né? A informação tá chegando mais fácil. Eu acho que não é que Os mudou. telefones, né? Hoje a gente está vendo só, né? E eu sempre me questionei por que a tia Rê nunca quis pôr o kimono se eu sou tão apaixonada. Ela trabalha comigo há 20 anos e nunca teve coragem de ir pro tatame. Então, eu e a professora Vivi, a gente sempre conversa pensando nas nossas amigas, nos nossos familiares, que por que elas nunca chegaram, já que... Imagina, aguentar nós duas falando de jiu-jitsu disso, o dia inteiro. pra cima e pra baixo, falando de mulher, falando de se empoderar, falando do conhecimento que isso traz, da transformação que isso traz, e como que a gente ainda não tocou nelas. Ou seja, tem alguma coisa estrutural ali que estava faltando, né? Sim. E estrutural, de onde vem essa ideia de que a defesa pessoal pode ser uma solução, ou pelo menos um passo, né, na direção certa para resolver essa questão de envolver mais e mais mulheres com o jiu-jitsu? Que poderia ser outra coisa, poderia ter um outro tema, né? A gente pegou o tema da defesa pessoal e a gente foi fundo nisso, né? De onde veio esse entendimento aí por parte de vocês? Eu acho que simplifica, facilita um entendimento da necessidade. Eu acho que quando a gente coloca o kimono, ele passa uma mensagem, talvez, de uma escolha. Na minha opinião, eu escolho fazer essa arte marcial, eu escolho fazer esse esporte. Eu acho que a defesa pessoal, ela não é uma escolha, ela é uma necessidade. E quando a mulher entende isso, através de movimentos muito claros e simples, esse agressor te puxou pelo braço e você não sabe o que fazer, olha o que poderia acontecer com você e olha o que você está evitando
só porque você sabe 3 passos para você sair dali. Uhum. Então eu acho que a gente consegue chegar nessas mulheres de uma forma, apresentando de uma forma como uma necessidade e não uma escolha. Essa distinção é genial, né? Porque, de fato, a prática do jiu-jitsu como esporte ou como estilo de vida é uma opção e muitas vezes um luxo, né? Que algumas pessoas têm acesso. Mas quando a gente pensa do ponto de vista fundamental, a defesa pessoal, entendida como a nossa capacidade de ter autonomia para nos defender, ela deveria, pelo menos, ser uma questão praticamente obrigatória, né? Tipo assim, por que não ensina isso na escola, né? Sim. Porque não é falado muito claramente para as mulheres o quanto elas são importantes. Eu acho que a gente não ouviu muito durante a nossa vida que a gente é muito importante no mundo, para nossa família, no nosso trabalho, que a sua vida importa, que você tem que se cuidar, que você tem que saber se proteger, você tem que saber falar não se aquilo te machuca. A gente não foi educada dessa forma. Uhum. Então, hoje, o que a gente traz é uma fala sobre isso, é um alerta para essa mulher que ainda não entende que a vida dela é muito importante, que ela tem que se colocar em primeiro lugar. Então, se a vida dela é muito importante e ela tem que se colocar em primeiro lugar, é de extrema importância que ela saiba se defender. Sim, ou seja, isso é uma questão cultural aí, né? Que muitas vezes coloca na mente das mulheres, me parece, que elas são um ser frágil e que elas precisam, então, dos homens da vida delas para proteger, para que elas tenham, então, a proteção. Então tem um pouquinho de trabalho de desconstrução dessa noção, né? Eu acho que especialmente somos educadas a reagir, não a prevenir. Então a gente sempre está trabalhando no modo, se acontecer, você vai se virar. Ou aceitar, né? A gente esquece que qual é o ponto, acho que o ponto-chave da defesa pessoal? Eu não entrar em determinada situação, eu conseguir antecipar o risco. E pouco se fala disso, por isso que acho que o programa é tão especial, porque ele é cheio de responsabilidade Aham. para tirar a mulher dessa situação, trazer melhor a leitura de contexto, ela entender em que cenário está. Hoje muitas mulheres estão em situação de risco, mas nem perceberam que estão em relações de risco. Então, o programa vem trazendo muita informação de qualidade e antecipando a maioria dessas situações, que é o mais importante e que vai funcionar para a tia Rê, para nossa amiga que ainda não colocou o kimono. Sensacional. E um dos motivos que eu fiquei... Um dos vários motivos que eu fiquei muito empolgado quando surgiu essa ideia foi que, para mim, sendo assim parte da velha guarda aí do jiu-jitsu, eu percebi a oportunidade do GBF, que é um movimento novo, né? Dentro da Gracie Barra, quando a gente pensa não só como movimento, mas como estrutura dentro do nosso sistema de ensino, o GBF é o programa mais novo, né? Porque o GBK, ele veio antes do GBF, né? E a gente ainda está aprendendo. Mas conecta esse movimento de vanguarda com a essência do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é, na sua essência, uma arte de defesa pessoal, né? O jiu-jitsu esportivo, ele é, para quem gosta de olhar um pouco da evolução histórica do esporte, ele é um desdobramento, né, de uma arte que tem na sua essência a defesa pessoal, até que o sistema de pontuação, né, das primeiras federações, ele recompensa progressões e situações de luta que te dão um domínio maior sobre o teu oponente para que você possa, então, enfim, acabar com aquela situação ali através de algum tipo de finalização. E o programa de defesa pessoal para mulheres conecta, então, o movimento GBF, que é esse movimento de vanguarda, com a essência do jiu-jitsu, que é essa essência de defesa pessoal. E, ao mesmo tempo, vai lá numa necessidade muito clara que todas as mulheres têm de aprender a se defender. E aí eu fiquei ainda mais impressionado com a liderança de vocês duas, quando vocês se deram ao trabalho de, tipo, não vamos criar esse programa do nada, né? Vamos lá nas raízes do jiu-jitsu para a gente buscar a inspiração. Vocês mandaram muito bem com isso, né? Eu queria falar um pouco sobre esse processo, que eu vi vocês investindo horas e horas de trabalho, entrevistando alguns dos professores mais lendários da Gracie Barra, professores antigos, que têm um conhecimento profundo da defesa pessoal,
para ir buscar o norte, né? Para orientar o desenvolvimento do programa. Como que foi isso? Quem vocês entrevistaram e como é que foi aí esse aprendizado com a velha guarda do time para buscar essas referências da essência da defesa pessoal? Nossa, foi incrível. Foi incrível. Que experiência agregadora, né? A gente aprendeu muito com eles. E assim, não fiquei surpresa de novo. Toda vez que a gente propõe algo dentro da Gracie Barra para apoiar o jiu-jitsu feminino, a gente sempre tem o apoio de todo mundo que a gente quer envolver. E dessa vez não foi diferente. A gente entrevistou o mestre Liberi. Ele tem muita experiência com defesa pessoal. É que foi muito engraçado, porque o grito veio dele. Conta aí essa história do grito, vai. Conta aí, não, essa parte é muito boa. Não, então, o mestre Liberi tem muita experiência com defesa pessoal, né? Ele trouxe muitos insights, muitas coisas que a gente nem pensava, na verdade, até de não fazer, né? Achei muito importante vários alertas do que não fazer nessa fase, porque o que muita gente talvez não saiba é que até dentro da defesa pessoal tem muitos níveis, né? Que você pode explorar. E tem muitos níveis do quanto essa vítima, né, da agressão está disposta a lutar. Isso foi uma coisa que o mestre explicou muito bem pra gente. E a gente entende que essas mulheres que a gente está tentando trazer, elas ainda estão num nível muito inicial de luta. Elas não estão dispostas ainda a entrar numa briga muito grande. Então, a gente tentou simplificar para que em 3 passos elas consigam neutralizar aquela agressão, criar uma distância para escapar. E isso foi muito agregador do mestre. Ele fez questão de ajudar a gente a simplificar isso, a não complicar, porque, entendendo o público iniciante, a gente não poderia dar muita luta, muita briga para essa mulher ainda, né? Isso foi muito agregador com o mestre. Eu vou deixar a Nica falar do próximo, cada um vai falando uma aqui. Eu posso fazer um adendo do mestre? Sim, então, o mestre Liberi, só contextualizando, ele é uma das grandes autoridades da Gracie Barra no ensino da defesa pessoal, né? Tem experiência militar, né? É um cara que teve, enfim, um conhecimento muito profundo do jiu-jitsu clássico, né? Estudou muito toda a influência do Hélio Gracie, né? Então é um cara que é uma riqueza muito grande de conhecimento. E foi muito legal, né, que vocês tiveram esse contato com ele. Mas ele também é uma figura muito incrível, né? Muito notória, assim, né? E alguns dos conselhos que ele deu foram bem, assim, abriram nossos olhos para algumas coisas que a gente não estava prestando atenção. E aí acho que vem essa coisa Sim. que você ia falar, né? Foi muito legal, porque a gente conversou muito. Só aproveitar a oportunidade de agradecer. Muito obrigada, mestre. E aí, numa das conversas, eu pedi para ele, né? A gente falou com ele, o senhor pode enviar uns vídeos com ideia? Porque a gente estava com muita dúvida se colocava a questão do sonoro ou não nas aulas. E aí ele falou assim, não, minha filha, tem que pôr o sonoro, é importante verbalizar, o comunicar é importante. E ele manda pra gente um vídeo, e o vídeo era justamente ele dando aquele gritão de afastamento, assim, já. E aí ele parou o vídeo, ele dá esse gritão e ele para o vídeo. Isso aqui é importante fazer. Isso aqui tem que ensinar na primeira aula. Pare! Com o sotaque dele, foi muito bom. A gente viu, realmente isso aqui vai ter que entrar. E aí, né, foi o que foi, a gente gravando. Eu vi esse vídeo e me chamou muita atenção, né? Mais até do que a técnica. A técnica foi incrível, mas essa verbalização, né? Muito incrível, e isso foi absorvido no programa, né? A gente sentiu gravando, né, agora. Porque todo mundo, a hora que a gente foi gravar o real ali e usava verbal, nossa, era potente, né? Quem mais? Quem foram os outros contribuintes aí? Conversamos aí? com o professor Márcio Feitosa
E muito importante essa conversa com ele, porque quando a gente quer trazer o novo, né, a defesa verbal, que nunca foi feito dentro da Gracie Barra, ele é um professor muito importante porque ele tem uma característica muito forte de conservar as tradições. Uhum. Então, talvez se o professor Márcio falasse, acho que ainda não, a gente talvez tivesse ponderado isso daí. Ele apoiou, entendeu a necessidade da mulher verbalizar para se defender. Ele foi peça-chave para, de uma forma como você falou, a gente conservar as raízes do jiu-jitsu, o jiu-jitsu tradicional, bem feito. E ele teve um papel fundamental nisso daí, nesse processo. Algum comentário sobre... Agradecer o suporte e o apoio, né? É bem importante, né? As pessoas acreditarem e... Sim, até porque quando a gente tá criando algo novo, né? Rola uma insegurança. Rola uma empolgação, a gente vê ali que tem uma coisa importante que precisa acontecer, mas não acontece ainda, né? E eu E acho aí que quando a gente tem a bênção de um cara como o Márcio, falou, acho que tá no caminho certo, que como a Vivi falou, né? Ele é um cara que sempre zela pelas raízes, pelas tradições, e para ter certeza de que a Gracie Barra tá inovando e melhorando sem deixar de ser quem ela é, né? a gente estava muito preocupada com o que não fazer. Então, trazer essa sabedoria para o projeto foi muito importante, né? De entender se a gente realmente, se isso era legal, se isso iria funcionar, Sim. né? Ver quem tem mais experiência ajuda muito. Sim, a margem de erro diminui. Quem mais? Antes de falar quem mais, a gente muito impressionada porque todos estavam alinhados. Mesmo com suas discurso. experiências diferentes, suas maneiras de falar diferentes, suas vivências, todos alinhados com o que era importante de manter, o que não valia a pena trazer. Muito incrível essa experiência e ver como um dos maiores líderes ali da organização estão alinhados. Aí a gente conversou com o professor Rodrigo Fajardo, que foi, assim, fundamental tecnicamente. Ele ajudou muito na elaboração da estrutura do currículo, né? A gente divide esse currículo por partes do corpo da mulher. Ah, essa foi uma sacada do Fajardo. Foi do Fajardo. Diferenciado esse aí. Cara. E foi em 10 minutos, né? No começo da conversa, ele já estava com um papel, a professora Vivi falando e ele anotando dele, ó, pescoço, cintura, punho. Quais são as partes do corpo que criam essa estrutura? A gente trabalha punho, cabelo, pescoço, cintura, costas e costas em pé, costas no chão e guarda. É interessante isso, porque vai alinha com a premissa principal, eu acho, desse programa, que é de simplificar, né? De tornar mais acessível, né? Porque uma pessoa que chega e não entende nada de grappling, de jiu-jitsu, vê um monte de coisa embolada ali, né? É uma forma muito simples de você conseguir identificar e facilitar a compreensão, né? Sou muito suspeita em falar que ficou muito perfeito a conexão. Acho que sim, né? Sim, sim. Não, todo mundo aqui é fã do Pimpolho, então... Certamente. Mais pra alguém? quem não sabe, Ah. professora Nica é casada com o professor Pimpolho. Isso aí todo mundo sabe. Às vezes tá na capa não do jornal. sabe. Não, e preciso até pontuar, né? Quem me ensinou defesa pessoal a primeira vez foi o Rodrigo. Como eu vinha de competição e chego no final da marrom aqui, eu nunca tive essa oportunidade. Ah, então você não teve esse treinamento Não profundo de defesa tive, pessoal. não. Eu fiquei chocada Então de a tua entender trajetória... isso. Ah, então você foi mais dentro do jiu-jitsu competitivo. Eu Todo bom nunca atleta... tinha visto, Flávio, uma outra academia, e eu fui em várias, assim, eu fazia camp. Então, eu sempre fui uma pessoa que viajei muito por conta do jiu-jitsu. Eu nunca vi defesa pessoal em nenhum lugar que eu fui até chegar na Gracie Barra. Sim. E quem foi me ensinar a dar minha primeira aula de defesa pessoal foi o Rodrigo. Porque eu não tinha essa experiência. Aí eu desossei aquele GB1 para começar a entender melhor. E depois, acho que isso foi 2018. 2016 ele já começou a me ensinar. Então, 2018 eu já estava
mais aprofundada através do GB1. E depois, em 2021, a professora Vivi foi dar uma aula de defesa pessoal lá em Curitiba. E eu falei, caraca, Abriu os olhos. Que aí aplicou pra mulher, né? peraí. E é interessante isso, né? Só fazendo um parêntese, é porque hoje o jiu-jitsu, como a competição do jiu-jitsu ela é muito popular, né? Então tem muita gente que estuda um jiu-jitsu que ele é limitado pelas 4 linhas da competição, né? E, obviamente que quem tá se embolando ali tá aprendendo, né? De uma Tá forma tudo certo. intuitiva a se defender também, né? Mas o estudo da ciência da defesa pessoal acaba ficando de fora. E foi isso que aconteceu com você, pelo que você Muito, falou. e não só isso, o preconceito da defesa pessoal, daquela coisa do olhar o simples e não entender. Por quê? Porque eu tô na visão de atleta. Tô na visão da mulher grande, braba, que gosta de lutar. Eu tô falando uma coisa muito maneira sobre aprender a técnica e lutar, que a gente ensina as duas coisas, algo assim. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu tinha pra mim que eu já gostava de lutar e que lutar era o importante, aquela parte física. E a defesa pessoal, ela é trabalhada no detalhe. A gente gravando as posições aqui, professora, melhora isso aqui vai funcionar, vai ter mais lógica, vai ter mais alavanca aqui. Eu acho que as pessoas, a grande maioria da comunidade do jiu-jitsu não tem um entendimento real do quão é maravilhoso a defesa pessoal e quão rica em detalhes ela é. Eu acho que a gente... E uma coisa não anula a outra, Não, né? não tem nada a O ver. jiu-jitsu de competição. É até interessante a gente mergulhar um pouco nisso, porque o jiu-jitsu que é praticado na competição, ele tem a premissa da regra, né? E ele é uma solução incrível, de uma sofisticação técnica que é surpreendente e cada vez mais sofisticado, mas ele se aplica para aquele conjunto de regras ali da competição e para o objetivo da competição. No momento onde você tira essas premissas, você tira esse ambiente, você passa a abrir todo um campo de conhecimento que ele é diferente, ele é complementar, né? Então, uma das coisas que eu achei super bacana do programa, que eu acho que vale até a pena a gente mergulhar um pouco, para o pessoal entender um pouco da distinção, é que a maneira como vocês organizaram o passo a passo das técnicas, né, dentro da estrutura que as técnicas se encaixam, ele é diferente da estratégia de luta convencional do jiu-jitsu. Porque dentro do jiu-jitsu, até dentro do jiu-jitsu de defesa pessoal convencional, a estratégia é a seguinte: em curta distância, sem tomar uma pancada e sem ser nocauteado, agarra, derruba, fica por cima e finaliza. E a estratégia de luta de competição ela é uma variação disso em função das regras, do nível de sofisticação e de profundidade que você cria num ambiente de luta onde você não pode bater um no outro. Tudo bem. Não é essa a lógica que foi utilizada para construir esse programa de defesa pessoal para mulher. Explica um pouquinho, qual é a lógica então, se não é essa lógica convencional? A lógica que você falou agora de você entrar, né? Você aproxima, você domina, você finaliza ou você sai. O que a gente trouxe foi o contrário. Ao invés da mulher entrar, ela vai sair, né? Eu acho que até existe um pouco de aproxima do agressor, porque para você ter um bom controle, muitas vezes você de fato precisa aproximar, mas derrubar já está muito avançado para esse público que a gente quer trazer para o jiu-jitsu, né? Porque a gente quer que elas fiquem e que lá na frente elas aprendam uma boa queda, Sim. que elas aprendam todo esse jiu-jitsu que a gente sabe. Mas a gente entende que essa mulher está insegura, ela está com medo e o quanto antes ela sair daquela situação ali desconfortável, melhor. Então, os 3 passos que a gente traz são de saída, né? Primeiro, ela tem que controlar aquele dano, minimizar aqueles danos que o agressor poderia causar nela. Depois, ela tem que criar uma distância, afastar desse agressor de uma maneira segura, e aí ela escapa, aí ela sai. Então, é o contrário disso que você falou, né? Ao invés da mulher entrar, ela vai sair. Muito legal isso, né? O jiu-jitsu clássico tradicional, você entra. Seja na competição, seja na defesa pessoal tradicional. No jiu-jitsu, que está sendo
utilizado num contexto de defesa pessoal para mulher, essas prioridades se invertem e a gente sai. Aí para você, Nica, vida de competidora. Aí agora você passou a tua vida entrando, né? E se aproximando e encurtando a distância. A gente inverteu agora a lógica e você teve que ensinar um currículo inteiro saindo. Como é que foi essa transição, essa virada de chave aí para você? Vocês tiveram que ter paciência. Primeiro que eu achei uma sacada incrível essa coisa do controle de dano, desconexão e fuga. Eu acho que são os 3 passos, são né? os nossos Só para 3 deixar bem passos. marcado. Isso. O passo número 1 é? Controle de dano. Uhum. Então eu vou evitar que essa situação escale. Uhum. Desconexão, né? Já teve o contato, eu preciso me desconectar. Muitas vezes, para isso, eu preciso melhorar o ângulo e me aproximar um pouco. Por isso a estranheza, e a gente comunica muito sobre. Sim, porque o instinto, quando você está sendo atacado para a mulher, é você se afastar fugir, logo, né? É fugir. E a outra questão, fuga. Então, a gente tem o entendimento de que o maior tempo que tu passe próximo a um agressor, maior é o teu risco. E hoje a gente está imerso a muita informação em rede social, que é uma coisa que, inclusive, preocupa muito. Então, o programa, ele vem para trazer de maneira respeitosa, esse entendimento que não é inteligente a gente perder muito tempo nesse processo. Então, foi para o simples, né? A professora viveu o tempo todo na construção do programa menos é mais, menos é mais. Entendendo que maior tempo, maior risco. É difícil para quem gosta de lutar. Sim. Né? A gente tem quer ganhar 2 instintos, né? é. Que é o de fuga e luta. E é muito louco se você pegar isso para psicologia e trazer para o nosso programa. Então, a gente está ensinando essas mulheres a fugir. Com segurança. Isso, com todo o respeito e segurança que elas merecem. E, ao mesmo tempo, a gente está preparando elas para ensinar elas a lutarem daqui a pouco. Caraca, é verdade, eu nem tinha pensado nisso. Essa foi genial. Porque a gente conversa muito da diferença do menino para menina, do homem para mulher, quando vem treinar jiu-jitsu. Você vê que é natural para o menino lutar, se embolar, mesmo sem saber nenhuma técnica de jiu-jitsu. Eles se abraçam, eles começam a rolar no tatame, sem nenhuma técnica. A menina não faz isso. Então, a gente não só ensina jiu-jitsu para essa menina, como a gente ensina essa menina a lutar. E a mulher é a mesma coisa. A mulher que vem para o jiu-jitsu, a gente dá uma permissão para ela lutar. Está permitido você lutar, está permitido você fazer força, está permitido você empurrar e puxar a sua amiga, que nunca foi permitido para meninas, só era permitido para meninos. Então, a gente tem um desafio aqui com as mulheres, que não é só ensiná-las técnicas de jiu-jitsu, ensiná-las a lutar pela sua própria vida. Fascinante isso. E existiram alguns momentos, né, desse processo de estudo para encontrar as melhores soluções possíveis, né, para essas violências comuns contra as mulheres, onde nós nos deparamos com algumas escolhas técnicas importantes. E uma das escolhas que foram feitas foi de não utilizarmos golpes traumáticos. Isso, assim, rompe, de uma certa forma, com tradições, né, da maneira como as pessoas entendem a luta, porque a pessoa acha que luta é pancada na cara, é chute, sei lá, uma mulher vai dar um chute no meio das pernas do cara, esse tipo de coisa. Que tem o seu valor dentro da luta, né? Mas por que nesse programa a gente não usa golpes traumáticos? Qual o princípio que está por trás dessa decisão? Eu acho que foi unânime nas nossas entrevistas, na nossa preparação, de que esse público que a gente está tentando trazer de mulheres, esse grupo que não se imagina fazendo arte marcial, não se imagina lutando, entrando em conflito, mal empurrando alguém, seria muito para elas dar uma cotovelada, dar uma ajoelhada. Soco, nem pensar. Precisa de bastante técnica para você dar um bom soco, né? Sem você se machucar e conseguir machucar o outro. Isso precisa de muito tempo de treinamento. Às vezes uma pessoa atleticismo, velocidade, força, né? Dar um bom soco. Então, soco nem pensar. Mas a gente chegou a pensar numa cotovelada, pensou num chute, numa joelhada.
Mas aí, de novo, como o mestre Liberi falou, né? O quanto essa mulher está disposta a brigar para salvar a vida dela. E chegamos a uma conclusão que esse grupo ainda não está nesse nível de disposição que eu e a professora Nica estamos. Se alguém vier tentar tirar minha vida ou tentar me machucar, eu tô disposta a ir num nível muito alto de briga para me defender. Entendi. Então seria correto eu afirmar que os golpes traumáticos têm seu valor na defesa pessoal para a mulher, porém, dentro dos objetivos desse programa, optamos por não usar os golpes traumáticos? Sim. Sim. Pensando no público que a gente quer, com toda certeza. Porque a gente não, dentro do jiu-jitsu ali, do tempo que a gente tem com elas, a gente não vai conseguir ensinar para elas a dar um bom chute, a dar uma boa joelhada, a dar uma boa cotovelada. E isso não é nem a nossa especialidade como professoras de jiu-jitsu. Então, a gente preferiu ensiná-las o que a gente realmente sabe que naquele tempo que a gente tem com elas, a gente vai conseguir ensinar bem. O teu aluno chega para aprender jiu-jitsu, você vai ensinar guarda fechada para ele, você não vai ensinar de la riva, né? Essa mulher está chegando com experiência zero. Eu digo mais, a gente está pensando em mulheres que nem atividade física provavelmente façam. Não só uma mulher. A gente não está falando da mulher do CrossFit que já está ativa, que corre, a gente está pensando numa mulher que nem atividade física faz. Então, assim, é popularizar e trazer possibilidade para toda e qualquer mulher ter o mínimo de conhecimento de defesa pessoal. Muito legal. E assim, a minha avaliação técnica, né, de aluno e professor de jiu-jitsu é que o resultado, vocês conseguiram atingir um público bem amplo, assim. Não é só para mulher que não está praticando muita atividade física. É incrível, assim, as situações que foram criadas, as soluções que foram criadas. Eu consigo ver mulheres bem ativas e até praticantes de jiu-jitsu se beneficiando disso, apesar desse não ser o objetivo do público-alvo ali do programa. Eu preciso falar. Aquela hora que eu comecei a contar a história sobre eu aprender e o meu processo de aprendizado aqui nesse programa, eu lembro que essa semana tu fez uma pergunta em algum momento. Qual é o público desse programa? Sim. E eu vou responder, eu vou refazer minha resposta, professor. Porque eu tinha falado que, com o nosso entendimento, eram essas mulheres. Não, são mulheres como eu. Eu não tinha todo esse aprendizado no meu repertório, agora eu tenho. E eu, como professora, tenho responsabilidade de melhorar. E, como praticante de jiu-jitsu, eu tenho responsabilidade de aprender mais e aprender defesa pessoal. Eu tenho certeza que toda pessoa, inclusive homens, tá? Que, especialmente quem quer trabalhar com jiu-jitsu, precisa aprender. A gente tem que saber ensinar o A e B para depois ensinar uma palavra para uma pessoa. Sim. Então, eu mudo a minha resposta. Esse programa não é só. Foi pensado Esse é o especialmente público para principal, ela. né? Isso. Mas todo mundo que amarra uma faixa na cintura tem que saber defesa pessoal. E ela começa da letra A. Sim. Então, só para ver se eu entendi o que você falou. Apesar de toda a bagagem que você tem como campeã, como anos e anos de prática de jiu-jitsu, você encontrou nesse estudo uma experiência que permitiu você se melhorar como lutadora. Com toda certeza. Me senti várias vezes faixa branca. Sim. Eu acho que não foi só você, tá? Vou compartilhar eu também. São 30 e poucos anos de jiu-jitsu e tinham situações ali que eu não tinha resposta imediata. Falei, cara, como que vai sair dessa aqui? E vocês vão ver. Se tiver algum professor aí antigo assistindo, vai lá ver. Porque tem situações ali que eu duvido que vocês tenham uma resposta imediata. E a solução técnica que vocês montaram foi genial. Eu saí aqui do primeiro dia de gravação, nas nuvens, porque tem um certo jiu-jitsu sendo inventado ali, né? Sem querer ser arrogante e dizer que a gente, não. É mais no sentido, assim, de encorajar as pessoas a estudarem o novo. E se colocarem em situações novas, com premissas e ideias e objetivos diferentes, que o jiu-jitsu ele é tão incrível que ele permite a gente descobrir o novo, né? Não é inventado, ele é descoberto. Aí, antes de eu avançar aqui, caso alguém tenha dúvida, né, quando vê o material de que isso é jiu-jitsu, vou resgatar uma frase clássica do grande mestre Hélio Gracie.
uma frase notória dele que eu gosto muito, onde ele dizia algo mais ou menos assim: o jiu-jitsu, ele é o triunfo da inteligência sobre a força bruta. Vocês acham que o GBF, esse programa de defesa pessoal para mulheres, ele respeita essa premissa, essa definição do que é o jiu-jitsu do grande mestre Hélio Gracie? Com certeza. A gente fez questão de testar todas as técnicas com homens mais fortes do que a gente, pedindo para eles, de fato, fazerem força. E a gente fez questão de testar e escapar sabendo que aquele homem é mais forte do que a gente, né? Eu acho que se em algum momento a gente sentisse que a técnica não estava dando certo, que a gente estava fazendo mais força do que deveria, a gente não teria ido adiante com as técnicas, a gente teria trocado, né? E eu vou falar aqui, que você não perguntou, mas o último professor da nossa lista aí de entrevistas, né? Foi você, professor Flávio Almeida, que também foi fundamental nessa parte técnica pra gente, né? A sua supervisão de todas as técnicas, fez questão de testar tudo, fez força com a gente, né? Bateu na gente um pouco para ver se funcionava mesmo, puxou a nossa orelha. Foi bem Uma importante pancadaria isso também. A sua contribuição, né? Além de contribuição técnica, de colocar isso tudo de uma forma de uma forma simples, né? Que a gente pudesse entregar para a GB Online, também foi importante. E, obviamente, seu apoio aí com o projeto. Obrigada. É uma honra, moças, uma honra. O trabalho que vocês fazem é incrível. Que a gente puder fazer para seguir contribuindo aí, certamente nós vamos fazer. Tá. O que nós aprendemos várias coisas sobre esse novo programa. O que mais que é importante o pessoal que está assistindo saber? São quantas semanas de programa? O que eu vou falar é importante, são 4 semanas. Tá. E é importante a gente saber que nessas 4 semanas, essa mulher não necessariamente vai sair dali preparada para se defender. Ela vai ter uma introdução às técnicas básicas de defesa pessoal e ela vai também ter um pouco de dificuldade. Esse programa ele não está tão simples de propósito, com essa intenção de fazer essa mulher entender que ela não sabe isso aqui. Isso aqui é muito importante e que é necessário uma continuidade desse treinamento. Ou seja, no final de 4 semanas não acabou, vai para casa, resolveu, nunca mais treina jiu-jitsu, nunca mais treina defesa pessoal. Se ela fizer isso, provavelmente, se ela precisar usar essas técnicas, ela ainda não vai estar preparada para usar. Porque, de novo, para você conseguir lutar, você precisa de treinamento. Você pode aprender uma técnica, o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Você pode sentar no sofá e assistir todas as técnicas que você quiser no YouTube, em qualquer lugar, e você ter um conhecimento vasto de técnicas. Quando você está numa situação real, não é só o conhecimento técnico que vai te tirar dessa situação. Então, ela precisa praticar esse tempo de técnica, esse preparo físico para aplicar a técnica. Ela precisa sentir essa resistência, como que realmente essa resistência funciona, que não vai ser na primeira tentativa que ela vai sair, ela tem que ter uma insistência naquilo ali. Então, ela precisa dar continuidade nesse treinamento. O que pode acontecer? Talvez na escola Gracie Barra, perto dela, esse programa aconteça de tempos em tempos ali, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. E pode ser que ela realmente, em 4 semanas, tenha esse entendimento e ela se matricule num GBF, no programa GBF, num GB1 e dê continuidade. Porque não é suficiente. Mas já é melhor ela ter passado pela experiência do programa do que não ter tido nenhum contato com defesa pessoal e não saber absolutamente nada. Acontece um despertar ali, né? Não só um despertar de que ela precisa daquilo, mas talvez até, me parece, né? Um despertar de que
com um treinamento, ela tem condição de aprender o que ela precisa para poder se defender, né? E um despertar de que, cara, Gracie Barra é um lugar incrível, as mulheres são incríveis, a galera é positiva, a galera se levanta, e que além da gente aprender a se defender, a gente acaba se melhorando como pessoa, né? Exatamente. Na última semana, a gente trouxe uma técnica um pouco mais avançada para ela exatamente sentir o que você falou. Que se eu tiver o treinamento adequado, eu consigo sair de uma situação difícil. Muito difícil. Muito difícil. É realmente construir uma nova identidade, né? Isso até sobrepõe a técnica. Então, a presença constante dela no tatame vai trazer uma nova identidade para essa mulher. Sim. Mais autoridade, mais autoconfiança. E essa progressão necessita o quê? Prática, né? Se a gente para de treinar jiu-jitsu quando volta, o que acontece? Você pode ser faixa preta a 5 graus. É. Não é só com jiu-jitsu, né? Não, com qualquer habilidade, prática, né? qualquer habilidade. Sim, são habilidades perecíveis, né? Isso. Tá bom. E dentro da estrutura ainda, né, metodológica do programa, são 4 semanas, são quantas aulas por semana? 2, Quantas técnicas por aula? 3. Então, são quantas técnicas totais no programa? Vamos lá, matemática. Foram 48 minha, 48 tu. Não. São 3 são 3 três. técnicas por aula, 2 por semana. 3 vezes 2, 12. 6. Vezes 4 semanas, 24 técnicas. Ah lá. Então, né? Eu tava parecendo a Dilma. Com todo 12, respeito. 14, com todo respeito. 24 técnicas. Tá. E aí, pela contribuição do Rodrigo Fajardo, o famoso Pimpolho, essas técnicas estão divididas em uma série de categorias situacionais que estão atreladas à parte do corpo, que são elas, de novo? Mas eu queria ressaltar aqui uma coisa. Não são 3 técnicas completamente diferentes, tá? A gente traz o mesmo conceito com 3 variações. Então, Dá um exemplo prático disso. Ela pega uma das situações e exemplifica. o agressor, ele chegou por trás e segurou os meus braços. Aí na segunda ele chegou por trás e segurou minha cintura. E na terceira ele chegou por trás e me deu um abraço. Estou dentro do mesmo tema, é o algumas mesmo variações tema, de 3 possíveis variações. ataques ali, né? Provavelmente a primeira saída é igual para as 3. Então essa mulher ela tá praticando o mesmo conceito ali. Isso na facilita o mesma aprendizado aula. também, né? Você Isso. fica uma coisa muito aleatória, né? Cada- Aprender uma saída de cabelo, aí depois uma do punho, a outra da cinturada, fica Não, confuso, ficou bem né? específico. A gente para em cada aula num determinado pedaço do corpo, né? Então é punho, pescoço, cabelo, cintura, costas em pé, costas no chão Guarda. e guarda. E todo esse conhecimento, 24 técnicas ou variações situacionais que são organizadas de acordo com as partes do corpo, tudo isso consegue se encaixar naquela estrutura que são aqueles 3 passos? Sim. Quais são os 3 passos de novo? Controle de danos Desconexão. e fuga. Genial. E existe essa progressão que a professora Vivi trouxe, que é bem importante. A gente começa engatando a primeira e termina o programa com uma posição um pouquinho mais elaborada para trazer esse gostinho de, eu preciso continuar aqui. Muito bom. Tá, então tá. Temos uma mulher aqui assistindo. Nunca treinou jiu-jitsu. Como é o nome? Dona... Tia Tia Rê. Rê. Tia Rê tá assistindo. Vamos dar um recado pra Tia Rê. Bora! Ou pra qual é a sua amiga que também é desse programa? Tenho várias. Várias, tá. Uma amiga sua que não treina jiu-jitsu, né? Tenho várias. Aquelas que olham pra você e acham que você é quase como se fosse Eu uma sou Mulher amiga, Maravilha. né? sou amiga doida. É, aquela amiga diferentona que faz jiu-jitsu. Essas amigas aí que te acham assim. Qual o recado que a gente dá pra elas? Se vocês... Tia Rê, se você fizer esse programa aqui, são 4 semanas da sua vida, qual a transformação que ela vai ter, que a Tia Rê vai ter? Tia Rê vai parar de sentir medo no ônibus. Tem preço isso? Não. É liberdade, consciência, né? A gente fala muito sobre isso também, sobre... Não é construir aqui uma ideia, uma paranoia. Muito pelo contrário. É começar a ser mais dona de si. Isso vai além da situação. Ela fala, mas onde eu moro aqui é seguro. Não tem problema com o ônibus. Vai além disso, né? Vai Porque a muito vida é uma além luta, disso. né? É. A gente tem que estar em defesa pessoal o tempo todo, né?
Vai além disso, porque quando a gente passa por esse processo, eu posso dizer por mim mesma, eu não, eu não sofri nenhum ataque físico até hoje na minha vida para contar essa história. Eu acredito que eu nunca tenha sofrido nenhum ataque físico porque eu me preveni muitas vezes desse ataque físico. Eu acho que toda mulher é exposta a esse possível ataque físico em muitos momentos da vida. Mas é isso que o programa e o treinamento de jiu-jitsu traz pra gente. A gente tem uma postura diferente diante da vida, das pessoas, né, dos ambientes que a gente frequenta. A gente consegue ter um entendimento melhor da intenção das pessoas, porque quando você entende o que aquela pessoa está tentando fazer, o que aquilo pode te causar. Por exemplo, se você nunca foi estrangulada, você não sabe nem o que é aquela sensação, o que você está tentando evitar. Eu acho que o jiu-jitsu ele te coloca nesse treinamento para você sentir o que você está tentando evitar. Isso é importantíssimo. Para quando você está na rua, você já se previne de um estrangulamento, você se previne de um ataque, porque você entende. Ele está tentando se aproximar dessa forma, Você tem ele está aquela tentando leitura, colocar né? a mão nesse lugar, eu vou me proteger esse lado, eu vou dar esse lado. Então, esse entendimento, ele é muito bom. E conforme você vai treinando esse entendimento do físico, isso vai te fortalecendo no mental. Né? Se você nunca sofrer esse ataque, você vai sair uma pessoa mais autoconfiante, né? Com uma postura melhor, com um amor próprio maior, você começa a entender o valor da sua vida, como que a luta é grande para você proteger a sua integridade física e mental. Então você ganha muito nesse processo. Mesmo que você mora numa cidade segura, que você não pegue ônibus e você tem um relacionamento saudável, e você acha que nunca vai passar por nenhuma violência, eu acho que te fortalece mentalmente e aumenta a sua autoconfiança para a vida, para você ser uma pessoa mais autoconfiante no seu trabalho, para você ser uma mãe mais autoconfiante, para você ser uma esposa, uma amiga, uma mulher de fato mais segura. Acho que traz uma questão de fazer escolhas mais assertivas, né? Quando a gente pensa hoje em violência, a segunda palavra que vem é violência doméstica. Então, hoje a violência está instaurada dentro das casas, especialmente no Brasil, isso é muito forte, mas aqui nos Estados Unidos também. Existe em tudo quanto é lugar, né? E eu acredito que mulheres que estão se preocupando com essa clareza de consciência, elas antecedem isso, né? Sim. Então elas não estão colocando o perigo real dentro de casa. Sim. Isso já vai ser uma vitória muito grande. A gente falar mais sobre isso e a defesa pessoal, o programa traz essa fala, é muito importante. Porque muitas vezes a mulher está dentro de uma relação, uma possível situação de logo casar, como a gente viu um caso agora há pouco, 2 meses de recém-casados, 2 meses, já está sofrendo violência doméstica. Então, trazer essa clareza de consciência vai te trazer escolhas melhores para tua vida e a defesa pessoal vai ser de grande ajuda nisso. Bem profundo e super importante, né? Mas lembrando, Tia Rê, agora você não tem mais desculpa para não tem mais desculpa para não treinar na Gracie Barra. Agora Curitiba. ficou global, Tia Rê. Tá. Nica, começar com você nessa última pergunta aqui. Professor de jiu-jitsu, professora de jiu-jitsu, instrutores e instrutoras que estão assistindo a gente aqui hoje, estão curiosos, o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel nessa história. A gente já conversou um pouco sobre o movimento GBF, mas especificamente com relação à implementação desse programa na escola. Qual é o papel dos instrutores, das instrutoras e dos franqueados da Gracie Barra para que esse programa esteja cada vez mais presente nas nossas mais de 1.250 escolas no mundo? Eu acho que o programa está muito bem elaborado, então a gente trouxe aulas intro para os instrutores e professores se prepararem para receber essas mulheres, porque acho que é importante a gente trazer esse entendimento de que isso vai ser uma soma muito boa para dentro das escolas e, mais uma vez, vai ser a nossa segunda porta de entrada para mais mulheres dentro da Gracie Barra. Então, está tudo muito esmiuçado, muito detalhado para que seja muito clara
essa troca entre o que a gente trabalhou aqui para o instrutor repassar isso dentro da escola. É só estudar bastante, colocar... O amor, eu já tenho certeza que ele já tem, né? A família Gracie Barra vive uma paixão muito grande, né? A gente tem propósitos e valores muito fortes. Então, eu acho que é realmente seguir as instruções. Tá bem assim, né? Siga as instruções que vai dar tudo certo. Faz Sim. com amor, segue a instrução que não tem como dar errado. Sim. E aí, pro pessoal que está escutando, a gente tem uma parceria da Gracie Barra Online, que é o carro-chefe que está desenvolvendo esse programa, trazendo esse programa para vocês. Mas o Instituto GB entrou em campo também, né? Como é que é esse trabalho do Instituto GB? Que material é esse que está sendo preparado para os instrutores, Vivi? O Instituto vai mostrar um vídeo prático de como dar essa aula e também algumas dicas minha e da professora Nica que pode ser bem legal para os instrutores aplicarem nas aulas com as mulheres e os instrutores que não têm ainda muita prática dando aula para mulheres, a gente dá algumas dicas aí. A professora Vivi fala muito sobre muitas mulheres não têm o entendimento que elas correm esse risco. Então, a gente traz bastante contexto de cenário, né? Para eles poderem repassar esse contexto e a necessidade de se aprender defesa pessoal. Para os instrutores, além de falar a parte prática da aula, eu gostaria de lembrar para eles que vale muito a pena botar esse programa na escola por vários motivos. Porque trazer mais alunos para a escola sempre é o nosso objetivo principal. Sim. Eles vão estar atingindo com isso. E quando se trata de mulheres, elas trazem mais crianças. Então, o nosso GBK também vai ganhar com isso, né? Eu acredito que só agrega trazendo mais gente, porque a mulher vai trazer também pode ser até um filho mais velho, um adolescente ou o próprio marido, né? A mulher, nós mulheres, né? Adoramos consumir. Se tiver uma blusinha nova, vai comprar. Se tiver um bonezinho novo, vai comprar. Então é só benefício. Sai todo mundo ganhando. Todo mundo sai ganhando. Maravilha. Bom, pessoal, vamos aqui então encerrar esse segundo episódio dessa série de conversas sobre o jiu-jitsu feminino, sobre o GBF, sobre a Gracie Barra, sobre a importância da inclusão e da permanência das mulheres nos nossos tatames. Queria convidar as professoras a compartilharem alguns pensamentos para a gente encerrar, mas lembrando a vocês que esse programa está sendo desenvolvido pela Gracie Barra Online e que ele vai ser disponibilizado como um presente à nossa comunidade de mulheres no mês de março, que é o mês das mulheres, é o mês onde a gente comemora, celebra o Dia Internacional das Mulheres. E esse é o objetivo, né? De trazer essa consciência sobre esse tema tão importante da defesa pessoal para mulheres, que está chegando aí como sendo mais um pilar, mais uma turbina desse movimento GBF, que faz parte de um movimento ainda maior, que é esse movimento de levar o jiu-jitsu para todos. Então, professoras, começando com você. Vivi, para a gente encerrar, aonde que a gente quer chegar com esse programa? Se a gente pudesse assim, entrar numa máquina do tempo daqui a 3, 5 anos, onde que você enxerga esse programa de defesa pessoal chegando ou contribuindo para as mulheres ou para a Gracie Barra como um todo? Eu gostaria que esse programa fosse, assim, fixo nas escolas. Todas as escolas. Eu acho que todas as escolas deveriam disponibilizar esse programa, porque eu vejo, por ser dona de escola, por estar envolvida também em matrículas de escola e desistência de aluno, eu consigo ver como esse programa poderia ajudar a trazer mais mulheres para as escolas e como a gente deixa de matricular mulheres porque a gente não tem um programa somente de defesa pessoal. Tem muitas mulheres que vêm procurar defesa pessoal e você fala, claro, a gente ensina defesa pessoal aqui. Quando ela tem que botar o kimono, quando ela tem que fazer posição com um homem, muitas vezes, ou tem que
fazer muita posição de chão, fica um pouco fora do que ela está buscando. E eu acho que a gente deixa de matricular as mulheres. Então, quanto mais colocar esse programa nas escolas por ano, eu acho que mais a gente ganha com isso. E você, Nica, bola de cristal, 3, 5 anos, onde estaremos? Eu já vejo a tia Rê faixa roxa. Porque se ela começar o programa agora em março e continuar, tia Rê pegando a roxa. Eu acredito que é a mesma visão da professora Vivi, que esse programa faça parte, seja presente em todas as escolas com constância, né? Pretendo pôr nas minhas a cada estação para ser uma coisa palpável e programável para as mulheres. Então, acho que isso mesmo, ver esse programa se tornar fixo no calendário de toda a Gracie Barra. Quero aproveitar e fazer um convite para você, instrutor, professor, professora, instrutora. É nossa obrigação, como praticante de arte marcial, dar continuidade no nosso aprendizado. E pode parecer que é simples, porque a gente está fazendo um programa para mulheres que nunca treinaram, mas eu aprendi muito aqui, então é a chance de você aprender também. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, o programa está sendo lançado agora no mês de março. Fiquem antenados aí, vai lá no Instagram da GB Online, segue lá. Vai no YouTube da Gracie Barra, segue lá que esse material vai estar disponível para vocês em breve.